Ok. Então, nossa situação tá assim. Então, assim, é legal tentar a gente garantir que tá tudo ok com essa parte de ordenação, porque aí esses outros algoritmos de ordenação recursivos, eles também ordenam, mas fazem as coisas de um outro jeito. Então, basicamente, o que vocês vão aprender aqui nessa coisa de ordenação e ordenação recursiva é vários jeitos diferentes de colocar uma lista em ordem. Então tá, então vamos falar um pouco sobre o que quer dizer isso para ficar menos misterioso. Certo? Então, hoje, a ideia é a gente ver 3 jeitos de ordenar uma lista. E são jeitos relativamente simples e intuitivos de fazer, mas, por outro lado, eles não são tão eficientes. Vocês vão ver que eles fazem assim, as coisas de um jeito bem simplesinho, mas eles fazem com várias operações, eles ficam olhando para a lista várias vezes. Então, vamos ver exatamente qual que é uma definição um pouco mais formal do que é o problema da ordenação. Opa, fechei o chat. Ok. Então, aqui temos, dada uma coleção de elementos, com uma relação de ordem entre eles, ordenar os elementos da coleção de forma crescente. Então, vejam aqui que é importante isso. Tem que ter um jeito de eu comparar um elemento com o outro elemento e determinar se ele é menor, igual ou maior. É necessário ter essa propriedade nos elementos que vocês estão ordenando, porque senão, como que você vai saber qual que eu coloco primeiro se eu não consigo comparar dois elementos, certo? Então, né, a gente vai sempre usar números inteiros para fazer esse exemplo, né, porque aí fica fácil de ver, né, a gente sabe determinar, só bate o olho, a gente sabe se é menor, igual ou maior. Mas, a princípio, você poderia usar qualquer tipo de elemento que eu consigo comparar um elemento com o outro. Se eu quisesse ordenar strings, ou se eu quisesse ordenar, sei lá, outros tipos de. Que nem, por exemplo, eu quero ordenar pelos RAs de vocês e olhando o RA como uma string, sabe? Eu conseguiria fazer isso porque eu consigo comparar. Então, mas vamos aqui de números inteiros, que é um exemplo facinho, e o importante aqui vão ser os algoritmos, sabe? Então, para vocês entenderem quais são as sequências de passos que eu preciso fazer para levar a minha situação de uma lista qualquer para uma lista que com certeza está ordenada. No Python a gente tem aquele ponto sorte, né? Então, assim, você chama ponto sorte, a lista ordena. Mas vamos ver então alguns jeitos que eu posso fazer o meu próprio algoritmo de ordenação. Ô, Igor. Então, Flávio, eu ia perguntar disso daí do ponto sorted, que no Python você já coloca ele ordena. Ele faz pelo método mais eficiente já, Se eu tivesse que normalmente? chutar, ele deve usar o Quicksort, porque geralmente é isso que usam. Uhum. Sort Python. Sim, o sort do Python provavelmente vai ser mais eficiente do que um sort que vocês fizerem na mão, né? Aham. Mas eu posso depois dar uma olhada, ver qual que é a implementação que ele usa, deve ter na documentação. Mas sim, né, se você estiver fazendo um programa de propósito geral, que o objetivo não é você ordenar o seu programa, porque é um laboratório de ordenação, se você chamar o ponto sorte, ele vai resolver tudo que você precisa e pronto. Aham, ok, obrigado. Ok. Então, assim, né, e o que acontece com esse problema da ordenação é que ele é usado para muita coisa. E assim, ou direta e indiretamente, né? Porque, por exemplo, sei lá, tô fazendo um ranking, tenho lá, quero saber quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro e alguma coisa. Então, você vai ter que ordenar as pessoas ou os competidores baseado na nota que eles tiraram, por exemplo. Ou sei lá, tô ali num banco e tem uma fila de prioridades para atender as pessoas, quero ordenar as pessoas de acordo com a prioridade para fazer a minha fila. Ou então, sei lá, tenho um sistema de busca, um Google da vida, e quero pegar e ordenar os resultados para poder trazer para mim na ordem que eu quero de relevância. Ou que nem aqui tá falando, manutenção de estruturas de banco de dados, né? Então, sei lá, eu tenho um banco de dados e aí ele vai ter as minhas chaves que falam sobre os elementos que estão guardados ali, e você quer poder fazer operações, trazer ordenado para uma certa ordem, pegar coisas que aconteceram em ordem cronológica. Então, ordenar é muito comum. É muito comum a gente ter um problema que precisa ordenar alguma coisa. Então, é útil a gente saber algum jeito de ordenar exatamente por isso. Tá.
Então, vamos ver o nosso primeiro aqui. Então, todo mundo, vamos respirar. Pegar um momento aqui para começar. Esses 3 jeitos, a gente vai ver 3 jeitos: o bubble sort, o insertion sort e o selection sort. O selection e o insert, eles são mais parecidos um com o outro do que com o bubble. Não se preocupem se vocês saírem no final da aula sabendo, tipo, qual que era cada um mesmo? Ou eu vou tentar passar uma intuição, assim, para ajudar vocês a lembrar qual que é cada um. Mas esse é o tipo de coisa que você procura na internet, depois você precisar, tipo, e aí, se você pegar a ideia do que cada algoritmo faz, vai te dar uma boa ideia do que eles fazem, e isso é o mais importante. Então, vamos lá para o Bubble Sort. Então, vamos pegar aqui qual que é a ideia do Bubble Sort. Então, o Bubble Sort vai pegar e vai passar pelos elementos da lista, e ele vai pegar, assim, o primeiro elemento com o segundo elemento. Aí ele vai ver, o primeiro é maior que o segundo? Se ele for maior que o segundo, eu pego e troco eles de lugar. Que eu quero que os menores fiquem no começo da lista e os maiores fiquem no fim da lista. E aí, agora ele vai ver, tá, aí esse elemento que tá aqui na posição 1, né? Posição 1 com posição 2. O que tá na 1 é maior que na 2? Se sim, então troca. Então, basicamente, o que ele vai fazendo é empurrando um elemento para o final da lista. E aí, quando ele chega no final dessa iteração, né, a gente garante que o maior elemento está no final da lista. Porque ele foi empurrando, 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 e se ele era maior, ele ia comparando 2 a 2. Esse cara aqui é maior? Então vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Então, a gente garante que o maior de todos está no final da lista. Se ele chegou num lugar, né, e ele comparou com o próximo, e ele não é maior, quem eu vou começar a empurrar vai ser o próximo, né, que é o maior. Então, eu acredito, se eu bem me lembro, o nome Bubble Sort vem disso. É como se eu tivesse várias bolhas, e aí eu tenho uma bolha, assim, grandona, pesadona, e ela vai caindo pro fundo, e aí eu vou, tipo, caindo as minhas bolhas pesadas, maiores pro fundo. Então, tipo, eu pego o maior e trago ele pra posição certa, que é lá no final. E aí pego o maior e trago ele na posição certa no final. E aí eu vou ter as minhas bolinhas ordenadas. Então, né? E a gente vai continuar fazendo isso assim. A gente tem a iteração, a gente vai pegar o maior e colocar na última. Aí na segunda iteração a gente pega o penúltimo maior, né? O segundo maior elemento, e vai colocar na penúltima posição. E assim sucessivamente, né? Então, se eu tenho uma lista de N elementos, né? Eu vou ter N iterações. Na iteração 1 é o maior, na iteração 2 o segundo maior, na iteração 3 o terceiro maior, e vai indo, 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 até que na enésima iteração eu tô aqui no comecinho da minha lista, e minha lista vai estar bonitinha na ordem que ela deveria estar. Então, aqui tem um exemplinho, né, de vamos ver como é que esse cara funciona. Então, por exemplo, eu tô aqui e eu tenho o meu 57 e o meu 32. Ele vai comparar o 57 com o 32, o 57 é maior, então empurrou para cá. 57 com 25, 57 é maior, então empurrou para cá. 57, 11, 57 é maior, empurrou para cá. Vejam que aqui continuou tudo na mesma ordem, sabe? 32, 25, 11, 57. Tá, aí 57 com 90, o 90 que é o maior, então ele não trocou. E aí ele simplesmente continuou comparando 90, 90 com 63, 90 era maior, pum, empurrou. Então, peguei e passei por todos os elementos da minha lista, e aqui, nessa primeira iteração de trocas, eu garanto que o maior elemento da lista está nessa posição final. Então, o 90 chegou aqui no lugarzinho certo dele, afundou lá, a bolha maior afundou. Bom dia. Certo. Estamos falando aqui sobre algoritmos de ordenação. Estou falando sobre o Bubble Sort. Então, a primeira iteração de trocas, tá? Então, essa aqui foi a primeira iteração, ela foi seguindo esses passos, colocou o maior no final. Então, como a lista tem 6 elementos, eu tive que fazer 5 iterações, né? Porque eu não preciso fazer uma iteração para o primeiro, né? Então, vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E, né, depois dessa primeira iteração, eu não preciso mais olhar para esse cara. Eu sei que ele está na posição correta. Então, na próxima iteração, eu não preciso comparar de novo o 63 com o 90. Eu já sei que o 90 vai ser maior, porque está garantido para mim que é assim que funciona. Certo. Vamos ver como que eu faço para trocar 2 elementos de um lugar, né? Vamos dar uma relembrada como que funciona isso daí.
Então, eu tenho aqui a lista com 5 elementos. E tenho o meu índice aqui 0, que eu chamei de i, e vou chamar o j aqui o índice 2. Então, ó, o i vai ser como se fosse aquela setinha, né? Ele está apontando para esse cara aqui na posição 0, que é o valor 1. E o j está apontando para esse cara na posição 2, que é o valor 3. E agora eu quero pegar e trocar o 3 e o 1 de lugar. Um jeito de fazer isso é eu declarar uma variável auxiliar, faço essa variável auxiliar receber o valor de lista de i, né? Então, ela vai ficar guardando o valor 1. Aí eu pego lista de i, jogo lista de j na posição i. Bom dia. Jogo lista de j na posição i. E aí eu pego e jogo a variável auxiliar em j. Então, ó, só para a gente ver. Então, aqui eu tenho a minha lista. Estamos vendo como eu faço para trocar duas variáveis de lugar. 4. Então, ó, eu tenho esse cara aqui, aux. Por que eu preciso da variável aux, né? Porque, ó, eu tô tentando trocar aqui o... Ah, não, começa no 1, tá. Tô tentando trocar o 1 de lugar com o 3. Se eu simplesmente pegar e jogar o 3 no lugar do 1, né? Eu vou perder o valor do 1, né? Se eu só pegasse e jogasse esses caras assim, né? Ó, eu esqueci quem estava aqui. Por isso que precisa pegar e salvar aquele valor que estava aqui em algum lugar, né? Se eu tenho um aux aqui para mim, aux igual a 1, aí eu sei que o valor que eu tenho que colocar aqui agora é esse cara que estava no aux, é o 1. Então, a gente já tinha comentado sobre isso antes. Então, basicamente é isso. Declaro alguém para lembrar quem que estava aqui antes, jogo o cara que está aqui, fala para mim, qual que era aquele número que você estava olhando mesmo? Ah, tá, esse 1. E aí joga esse 1 aqui. O Python tem aquela facilidade, né, que permite que a gente não precise da variável auxiliar, porque se a gente pega e escreve lista de i, lista de j, esses parênteses são opcionais. Se você não colocar o parênteses, funciona também. A pessoa que fez os slides gostava dos parênteses, eles sempre colocam os parênteses. Então, lista de i, lista de j, recebe lista de j, lista de i. Então, o Python sabe que você quer, respectivamente, pegar esse valor que está em j, salvar em i, pegar esse valor que está em i, salvar em j. Então, se vocês quiserem usar esse jeito, tá ótimo. Python faz assim, a gente consegue trocar dois valores, ele faz aquela magiquinha do Python e resolve. Ele tem várias coisas que são, várias funcionalidades para facilitar a nossa vida. Então, né, por que isso é importante? Porque a gente vai precisar dessa operação pra caramba aqui no Bubblesort, né? Então, vamos ver, vamos quebrar, vamos por partezinhas aí, o que cada parte desse algoritmo faz. Numa dada iteração, a gente tem aquela propriedade, né, que o final da lista deveria estar ordenado, né? Porque na primeira iteração eu joguei o maior na última posição, na segunda, o segundo maior, tal. Então, a partir de um certo ponto da minha iteração, todo mundo para lá já está ordenado. Então, eu tenho que ordenar as pessoas que estão até esse ponto aqui da minha iteração atual. Então, é o que ele está falando aqui, das posições i mais 1 até n menos 1, a lista já está com os maiores elementos ordenados. Isso é útil para a gente, porque a gente não tem que continuar passando nesse pedaço da lista que já está ordenado, né? A gente pode simplesmente ir até o pedaço que não está ordenado. E isso daqui é o que está refletido nessa primeira linha aqui. Então, ele vai fazer o J andar no range de I, né? Ele vai de 0 até a posição I, né? Lembrando que isso daqui é aquele intervalo aberto, né? Mas como os índices começam no 0, né? Então, ele vai ali e ele vai ficar nesse I menos 1. Então, ele vai pegar o iésimo elemento, comparar com todos os elementos que estão de 0 até i menos 1 e ir trocando, né? Até tudo estar ordenado do i mais 1 até o n menos 1. Então, a gente tem o nosso j, e o nosso j está crescendo até o i. E ele vai pegar e vai comparar o j com
o valor que está depois do J. E vai trocar. Então é aquilo que eu tinha mostrado aqui, né? O J é esse cara que está andando aqui. E basicamente ele vai pegar e olhar J, J mais 1. Se o cara que está em J é maior que o cara que está em J mais 1, troca. E aí eu não preciso, né? A partir desse daqui, por exemplo, ó, esse daqui que é o meu I, né? Então, na próxima iteração, eu simplesmente viria aqui até o i-1. Eu não preciso ir até o i de novo. E aí eu começaria com o j, que está aqui com o 32, e olhar com o 25, tal, trocar e empurrando aqui esse j até chegar no i-1. Aí na iteração seguinte, né, esses daqui estão todos ok. Então eu posso colocar o meu i aqui e o meu novo j, vou empurrando. Então, calma, não precisam ficar desesperados. Eu vou depois tem um programinha legal que mostra um desenho disso. Eu vou mostrar um desenho disso para vocês fazendo a animação, dar uma ajuda se não está claro ainda como é que isso daqui deveria funcionar. Então, ó, ele pegou essas 3 linhas de código aqui, né? E essas 3 linhas de código que elas fazem é uma única iteração. Eu vou pegar um valor e ir trocando ele se ele for maior, se o valor que está na posição J é maior que o valor que está na J mais 1, tá. Ah, então, o I seria o quê? Olha só, o I é esse cara aqui que está no fora. Ó. O I vai ser uma variável que vai começar nessa última posição do vetor, e aí eu vou trocando até chegar em I. Aí eu vou decrementar o I, e ele vai ficar até aqui, para dizer assim, qual que é a primeira posição a partir da qual eu posso garantir que os meus elementos para a direita já estão ordenados. É o que ele está falando aqui, ó. Assumimos que das posições i mais 1 até n menos 1, a lista já possui os maiores elementos ordenados. Então, o i vai ser o cara que vai falar para mim, ó, a partir daqui, todo mundo que está para lá, você já ordenou, porque você estava empurrando ali. Fez sentido o que é o i? Beleza. E aí a gente vai, ó, a gente pegou aquelas 3 linhas aqui, ó, essas 3 linhas são essas 3 linhas aqui. Então ele pegou esse codiguinho que empurra um elemento grande lá para o final, né, fazendo as trocas, e agora ele vai repetir essas trocas para cada um dos intervalos e ele vai diminuindo o i, né? Então ele começou aqui o i no n-1, o i, isso daqui é o intervalo aberto, né? Então ele vai até o 1 e ele vai decrescendo. Então, ele tem ali, né? Então, o i tá aqui no final. Ó, deixa eu... Opa, aqui. Então, a gente tem esse cara aqui. E o i tá aqui no final. Então, o i vai começar lá, né? E aí, o j vai estar aqui e a gente vai andando. Aí a gente vai, o que a gente vai fazer? Cada uma das iterações do for de dentro vai andando com esse j, vendo se eu preciso trocar ou não. E esse j, né, vai até o i, ele não precisa passar do i, né, ó. Então, ó, o j vai no range de i. Então, o j vai chegar até aqui, do 0 até o i menos 1. Aí, na próxima iteração, né, eu peguei e joguei o meu i para cá. Por quê? Porque a primeira iteração garante para mim que o maior valor de todos está aqui no final. Então, aí o maior valor de todos está aqui no final, eu posso botar o meu i aqui. E aí, o meu j vai andando aqui, fazendo as trocas. E aí, na outra iteração, eu posso pegar e mandar o meu i para cá. E aí, o j vai andando, feliz da vida aqui, vendo, preciso trocar esse cara com esse cara, preciso trocar esse cara. Oh, oi, não, posso voltar aqui para o começo. Então, e aí, ó, tá vendo? A gente vai garantindo que tudo que tá para lá do i tá ok, tá ordenado em ordem crescente, e o j não precisa ficar andando aqui nessas posições e comparando, porque ele já sabe que tá todo mundo bem ali. Então, a intuição por trás desse negócio é essa aí. A gente pega o maior, empurra pro final. Fala, beleza, todo mundo para lá já tá ok.
Pega o maior do que sobrou, empurra pro final. Aí fala, beleza, todo mundo lá pra direita tá ok. Pega o maior, empurra pro final. Ah, legal, agora esse cara tá lá pra direita, tá ok. E vai fazendo isso, vai empurrando, e aí todo mundo que tá pra direita do I tá bem, todo mundo que tá pra esquerda do I, eu preciso passar o meu J pra procurar quem é o maior, e aí eu vou empurrando o I ali. Vou mostrar pra vocês o desenho aqui, olha só que graça. Então a gente tem aqui os nossos valorizinhos, tal. E eu vou querer ordenar eles usando o Bubble Sort. Então, vamos ir aqui no passo a passo primeiro. Então, ó. Então, aqui o nosso primeiro passo, ele vai pegar, comparar o 3 com o 44. Não vai precisar trocar, né? Porque aqui o 3 é menor do que o 44, então ele não troca. E ele vai para o próximo. 44 com 38. Preciso trocar? Sim. Então, empurrou 44. 44 com 5. Empurrou 44. 44 com 47. Não precisou. E ó, tá vendo? Ó, então ele tá aqui. Tô empurrando o meu 47. Tô empurrando o meu 47. Vai indo, ó. Tá vendo? Ó, ele só troca quando ele precisa, ó. Então, ó, não precisou o 47 com 50. Não trocou. E empurrou o meu 50. Meu 50 é o meu maior. Tá na última posição. Não vou precisar mais mexer com ele. Então, ó, ficou laranjinha. Tá, beleza, tá no lugar certo. Então, vamos para a próxima iteração. E ele vai novamente, ó, empurrando, 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 empurrando. Ó, chegou aqui, 48 tá no certo, ficou laranjinha. E vou dar play aqui, ó, porque ele vai mais rápido que eu. Então ele vai empurrando, empurrando, empurrando esses caras. Tá vendo, ó? E toda vez, ó, então o meu I é o que tá marcando aqui, ó, tá vendo? O meu I fala, ó, todo mundo que tá para lá já tá ok. J não precisa vir até aqui, ó. O I tá aqui, então, ó, o I é o que tá esse laranjinha e o J é o que tá esse verde aqui, comparando o J com o J mais 1. E aí o I tá aqui o laranjinha. Então, ó, fechou. E ele vai, deixa eu até botar mais rapidinho. Então ele tá, ó, tá empurrando, empurrando, empurrando. E, ó, e vejam aqui, todo mundo que tá laranjinha, ó, tá 38, 36, 38, 44, tá ordenado, todo mundo tá ordenado aqui. Então as minhas bolhas estão empurrando cada vez mais pro final. Fechou. Estamos com o meu vetor ordenado. Tá. Agora é uma boa hora para fazer um check, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação assim à ideia de como essa ideia de empurrar os elementos maiores para o final está ok. Então vamos aqui em catch. Entendeu a ideia do algoritmo? São duas coisas diferentes, tipo, sim, não. E aí tem também o código. Então, ó, soltei aqui a pergunta. Então, primeiro, ó, primeira ideia e o outro é entender o código do algoritmo. Então, é super satisfatório, né? Você fica vendo, assim, ó. E aí, entender o código, são duas coisas, porque às vezes a gente entende qual é a ideia, mas o código não fica tão. Tá, temos aqui algumas dúvidas. Tem alguma dúvida específica? Quem respondeu não sobre ter entendido? Tem alguma pergunta específica? Porque senão eu vou só dar uma repassada geral. Ajuda se a pessoa tem alguma coisa assim. Tipo, não entendi esse ponto aqui. Porque basicamente a ideia é eu estou olhando para todos os meus elementos. Então, ó. Então eu tenho uma lista de elementos. Eu vou ordenar esses elementos procurando o maior deles cada vez que eu iterar. Então, ó, eu vou passar por esses caras aqui e vou ver quem é o maior. Ah, o maior é o 50. Então, coloco aqui o meu 50 nessa posição final. Só que o bubble sort, ele é bobinho. Então, assim, ao invés dele só pegar e procurar, o que ele faz é, ele vai ficar comparando 2 por 2. Então, o que ele faz é ir, isso que eu falei, ele vai como assim, afundando os elementos, os maiores elementos. Então, eu tenho aqui.
Deixa eu tirar isso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver a resposta da enquete. Ok, me parece que o problema é mais a ideia. O código tá, beleza. Então, vou só tentar passar novamente aqui pela ideia, dando uma geral, explicando de algum outro jeito, para ver se fica um pouco mais claro. Então, ó, basicamente é que eu estou aqui em um elemento J, e eu quero saber se o elemento que está em J e o elemento que está em J mais 1, que é esse próximo cara aqui, qual desses é o maior? E o maior deles eu tenho que colocar para o final da lista, porque eu quero que no final a minha lista esteja ordenada. Então, eu quero que no final chegar em 11, 25, 32, 57, 63 e 90. Então, eu quero sair desse lugar que eu estou aqui e ir para esse lugar aqui. E eu vou fazer isso olhando J mais 1. Se o que está em J for maior que o J mais 1, eu sei que eu tenho que empurrar ele mais para perto do final, né? Porque a posição correta dele é mais para perto do final, já que ele é maior do que o 32. Eu sei que na minha lista final, eu quero que o 32 esteja antes do 57. Então, o que eu vou fazer é fazer o 32 estar antes do 57. E aí, o resto da lista ainda está assim por enquanto. Então, ó, o que eu estou fazendo é empurrar os meus elementos para mais próximo da posição em que eles devem ficar. Então, a primeira coisa é isso. Eu estou trocando de 2 em 2. E aí, ó, eu vou pegar e vou andar com o meu J. E agora eu vou olhar para esses caras aqui, o 57 e o 25. O 57 deveria estar depois do 25. Então, vamos fazer isso ser uma realidade. Vamos colocar o 57 depois do 25. Beleza. E aí eu continuo, ó. E aí eu andei aqui com o meu J. 57 tem que estar depois do 11. Então, 57 vai vir depois do 11. Tá. E aí, ó. 57 tem que estar antes do 90. Beleza, não preciso trocar. 90 tem que estar depois do 63. Então, ó, legal. Então, agora eu sei que o cara, o 90 chegou no lugar certo. Era para ele estar em último, de fato, ele está em último. Então, esse meu i vai marcar dizendo, ó, todo mundo que tá para cá, esse cara aqui já está no lugar certo. Você não precisa mais mexer com ele. Fica quietinho aqui. E aí, agora o i tá nesse 63 aqui, ó. Então, o i agora tá nesse cara aqui e eu vou fazer a minha dancinha toda de novo, né? Vou indo aqui. Então, o que ele vai fazendo é empurrando, empurrando, empurrando todo mundo até chegar na posição certa. E aí, ele vai andando com o i para cá para dizer, ó, esse cara tá na posição certa, esse cara tá na posição certa. Espero que isso tenha ajudado quem ainda estava com uma dúvida. Qualquer coisa, me procurem no final da aula, a gente senta e olha com mais calma se tiver alguma dúvida específica. Ok. Faz sentido, legal, legal. Tá, aí temos aqui uma... Vamos pegar uma ideia geral do que quer dizer esse monte somatório que eles colocaram aqui, né? Eles estão querendo olhar para o número de operações que esse algoritmo faz. Pois é, né? Então, tipo, né? Para que botar um somatório só para dar medo nas crianças, né? Acho que é desnecessário. Mas vamos olhar. O importante desses caras aqui, ó, é esse resultado aqui no fundo. Tem uma coisa muito conveniente, né? Que no fundo, assim, toda vez que eu tenho um for, o número de operações do for é basicamente um somatório, né? O for e o somatório são muito parecidos, porque eu tenho aqui, ó, esse somatório, ele começa, o i começa no 1 e vai até o n-1, que é exatamente o que esse cara tá fazendo, né? Esse cara começa no n-1 e vai até o 1, né? Deveria ser o contrário, talvez, aqui, mas então, basicamente, isso daqui eu tenho essa repetição. Somatórios, quando a gente aparece somatório nesse tipo de contexto, somatório geralmente pareia com for. E aí, né, eu tenho outro for dentro dele. Então, por isso que eu tenho esse segundo somatório aqui. E esse outro for vai de 0 até i-1. Então, por isso que esse somatório vai de... Ó, tá vendo? Ó, até tem aqui o j, que vai de 0 até i-1. E aí, né, blá, 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 mágica matemática, o resultado desse negócio é isso aqui.
Então, isso daqui dá uma intuição para a gente, quer dizer, quando eu tenho um for dentro de outro for, numa lista de n elementos, o número de operações que eu vou fazer é mais ou menos da ordem de n ao quadrado. Porque eu estou passando, né? Eu passo por todos os meus elementos, isso vai ser n operações, e eu estou fazendo isso n vezes, né? Vocês viram ali? Então, eu passei, então, n, tá. Esse menos n aqui, né? Tem a ver com o fato de que eu não preciso chegar até o final, né? Se eu estivesse passando n vezes, era porque eu estava passando realmente até todos no final. Como eu não estou indo até o final, eu estou indo só até i, né? Ele vai diminuir um pouquinho aqui em relação ao meu n quadrado. Mas quem domina para mim essa expressão, né, esse número aqui, vai ser esse n ao quadrado. Por exemplo, se o n for 10, a gente teria aqui 100 menos 10, 90, 45. Então, esse n ao quadrado 100, né, puxou... Se esse negócio aqui fosse, por exemplo, 15, ele ia pegar, ó, 15 vezes 15 menos 15 dividido por 2. Então, ó, eu peguei e aumentei em 5 meu n, e o meu número de operações cresceu de 45 para 105. Então, vejam aqui que eu não dobrei o meu n, mas o meu número de operações dobrou. Então, esse cara tá crescendo rápido pra caramba. Então, se eu tivesse tipo uma curvinha assim, né? E aqui eu tenho eu tenho o meu n, e eu tenho aqui o tempo que está demorando para esse negócio rodar. Vai crescer, o número de operações vai crescendo quadrático, né? Tipo, n ao quadrado. Não é um exponencial, assim, é tipo um uzinho, assim, quadráticozinho. Então, isso daqui a gente usa isso daqui na computação para ajudar a gente comparar a eficiência dos algoritmos. Então, ó, eu tenho, peraí, Wolfram Alpha. E aí eu faço aqui n quadrado menos n sobre 2. Então, ó, esse cara aqui... Ah, tá, ele não me deixa dar o zoom. Então, ó, esse cara aqui, né, ele, a partir do 1, né, que a gente tem pelo menos um elemento aqui, ó, ele vai crescer desse jeito aqui. Então, ó, eu tô aqui, quando eu tenho um elemento, demora um certo tempo esse cara rodar, né, porque... E aí, ó, à medida que eu vou aumentando o número dos elementos, o tempo que vai demorando para eu fazer essas comparações vai subindo rapidão. Então, isso daí dá uma ideia pra gente. É uma parábola. Uhum. E também, né, o número de trocas vai seguir o mesmo esquema, né? Porque, ó, toda vez que eu faço uma comparação, né, eu posso entrar nesse if ou não, mas vai ser mais ou menos, né, o número máximo de trocas. Suponha que toda vez que eu comparo um elemento, eu preciso trocar. Então, o número máximo de trocas é toda vez que eu comparo, eu tenho uma troca. Então, o número máximo de comparações é o mesmo que o número máximo de trocas. E aí, né, eu tenho o número mínimo de comparações entre os elementos da lista, né? Então o número máximo e o número mínimo de comparações é o mesmo, né? Porque toda vez que eu passo por um elemento da lista, eu tenho que comparar. Só que pode ser que, felizmente, o meu vetor já esteja, a minha lista já esteja ordenada, então eu nunca precise trocar. Então, o número mínimo de comparações da ordem de n ao quadrado, número máximo de comparações, ordem de n ao quadrado. Eu vou ter que comparar todos naquela ordem de n ao quadrado. A ordem que eu digo é, tipo, do tamanho, né? O número de operações vai crescer com uma cara de n ao quadrado. E o número de trocas, pode ser que eu tenha que trocar todos, e aí também vai ser n ao quadrado, pode ser que eu não tenha que trocar ninguém, vai ser 0. Alguém tinha aberto o microfone? No caso aí, se o length da lista é n, o índice dos elementos vai de 0 até n-1. Uhum. Então, no segundo for, né? Quando o primeiro for n-1 igual a n-1, o segundo for vai de 0. Ah, ele vai até o range de n-1, porque eu ia falar que ia dar errado o j lá embaixo, j mais 1, sabe? Mas é Não, por isso, ele vai porque até o tá no n-2, range. Uhum, uhum. Nossa, é meio confuso. Ok, não tinha percebido. Agora, é por isso que dá certo, então. Uhum, uhum. Valeu. Beleza.
número de operações é fixo, mas de troca não. O número de trocas não é fixo, porque pode ser que ele não entre nesse if, né? Se os elementos já tiverem ordenados, e eu mandar ordenar com o bubble sort, ele vai, ó, tá vendo? Ele compara todo mundo, vê que tá todo mundo bonito, não precisa trocar, ó. E aí ele vai... Acabou, né? Esse daqui, ele tem uma... Ele tá com uma otimizaçãozinha. A implementação que a gente viu, ele simplesmente iria continuar procurando, né? Ele continua procurando, mas veja que ele não fez nenhuma troca, né? Ele não fez nenhuma troca porque já está ordenado. Então, ele não vai precisar trocar. Nunca vai cair dentro desse if se já tiver ordenado. Fez sentido? Pedro? Tá, beleza. Ok. Então, hora da gente ver um segundo plano, como que eu posso ordenar de outro jeito. Então, segundo jeito, selection sort. Então, vamos pegar aqui qual que é a ideia, né? Qual que é a intuição por trás do selection sort. Tenho lá a minha lista de N elementos. Quero ordenar eles de ordem crescente. Momento de respirar, muita calma. Vamos ver qual que é o plano. Então, primeira coisa que eu vou querer fazer. Encontrar o menor elemento a partir da posição 0 e colocar ele no lugar certo dele. Depois eu vou para a posição 1. Quero encontrar o menor elemento a partir daquela posição, colocar na posição 1. Então, já peguei e coloquei na posição certa. Procurar o menor elemento que está na posição 2, a partir da posição 2, colocar ele na posição 2. Veja aqui, né? Ele não está fazendo que nem o bubble sort, que fica troca. Ele não está trocando, ele está simplesmente procura o cara, põe o cara no lugar. Então, eu estou selecionando o elemento da posição 1, coloquei. Estou selecionando o elemento da posição 2, coloquei. Estou selecionando o elemento da posição 3, coloquei. Seleciono o elemento da posição 4, coloquei. E eu consigo fazer essa seleção, né? Porque eu sei que eu peguei o meu menor de todos, botei ele no lugar certo. Então, a partir de agora, o meu novo menor de todos vai ser o cara que deveria estar na posição 1. E, ó, então, nesse caso aqui, todo mundo está para a esquerda dessa posição que eu já olhei, está ordenado em ordem crescente. Então, a grande diferença desse cara do selection para o bubble é que o bubble ficava com aquele negócio, né? Troca. Então, ele faz aquele monte de troca, né? O selection não, ele fala, não, eu já vou varrer aqui, eu não preciso ficar trocando todo mundo. Eu quero simplesmente seleciono o meu menor e boto ele na posição que ele devia estar. Certo. Então, ó, vamos ver a cara disso daqui, né? Olhando aqui para os números. Então, eu tô aqui, ó, iteração 0, eu tenho esse meu... Eu tô aqui, né, na posição... Tô aqui na posição de índice 0. Vou andar nesse cara aqui e vou ver aqui. Quem é o menor? Ah, é o 11. Então, o 11 devia estar na posição 0. Coloquei ele na posição 0. Beleza. Tô agora aqui na minha posição de índice 1. Olhei para todo mundo aqui. Ah, quem que devia estar na posição de índice 1? Ah, é o 25. Então, coloquei o 25. Então, até aqui, ó, todo mundo tá bem aqui. Aí, aqui, tô agora nessa posição aqui. Vou olhar para todo mundo. Ah, quem que deveria estar nessa posição aqui? Ah, é o próprio 32. Então, beleza, ele tá aqui no lugar que ele devia estar. Ok. Agora, tô nessa posição 57 aqui. Quem que deveria estar nessa posição 57? Ah, é o próprio cara do 57. Então, fica aqui. Agora, eu tô aqui. Posição do 90. Quem que deveria estar aqui? Ah, é o 63. Então, peguei, troquei. Terminei aqui, estou com ele ordenado. Vamos ver aqui, esse também tem videozinho, vamos lá. Então, selection. Temos aqui o meu cara. Vamos mandar ele ordenar. Então, ó, estou aqui na posição índice 0, que está com valor 3. Vamos procurar quem é o menor cara. Ó, então ele tá, ó, tá vendo que ele não tá trocando ninguém, ele tá simplesmente varrendo, falando, ah, você é menor que 3, você é menor que 3, você é menor que 3. Opa, 2. 2 é menor que 3. Então, ó, o vermelhinho foi ali pro 2. Continuou procurando, tal. Aí, agora sim, hora da troca. Então, ó, o 2 deveria estar na posição de índice 0. Trocou. Legal, vamos continuar. Ó, 2 laranjinha, quer dizer que ele tá no lugar que ele devia estar. Vai continuar. Então, qual que é o menor que eu encontrei até agora? 38, é o 5.
Ó, o 3 é o menor que eu encontrei até agora. Troquei. E assim por diante, tá vendo? Ó, ele tá pegando o menor e colocando o menor que ele encontrou na posição que ele deveria estar. Ó, tá vendo? O 5 já estava na posição certa dele, então ele não trocou ninguém. E aí eu consigo ir repetindo isso daí até o final. Ele vai indo, vai colocando cada uma das pessoas. Então, o selection vai selecionar quem é o elemento que deveria estar na posição para a qual ele está olhando atualmente. Então, ó, e aí, botou todo mundo no lugar que deveria estar. Então, então bubble é o cara que vai indo comparando as bolinhas e fazendo troca. Selection já dá uma espertezazinha maior, né? Ele vai pegar e vai falar, quem que devia estar aqui, ó? Tô no índice 0. Quem que devia estar no índice 0? Ah, esse cara aqui. Pum, coloca. Quem que devia estar no índice 1? Ah, procura aqui, coloca. Então, vejam que, ó, aí ele vai ordenando as coisas aqui, selecionando o iésimo menor, né? Então, assim, eu tenho, tipo, o primeiro menor, coloco na posição 0, o segundo menor, coloco na posição 1, o terceiro menor, coloco na posição 2. Vamos, então, olhar aqui, né? A gente tem que fazer essa operação de encontrar qual é o índice do menor elemento de um certo ponto da lista, que ele está chamando de início, né, até o final. Então, vamos ver o que essa nossa função auxiliar faz aqui, né? Eu tenho a lista e vou passar para essa função índice menor qual que é o primeiro elemento da lista que eu quero olhar, né? Porque a gente viu aqui que no meio da operação, né, ele está olhando só a partir do ponto em que não está ordenado mais. Então, eu tenho que conseguir olhar o começo da minha lista, ó, tá vendo? O começo da minha lista vai andando para lá. Então, eu vou falar para ele qual que é o índice do começo da minha lista. O índice que é o primeiro que eu quero olhar. E aí, eu falo que o índice do menor elemento que eu encontrei até agora é esse índice do início da minha lista, né? Porque ele é o único elemento que eu vi, então ele é o meu mínimo. E o N, né, é o último da lista, né? Então, eu vou andando com esse meu J, eu tenho aqui o início, vou comparar ele com o início mais 1, e indo até o final, né? Então, aí ele veja, se o meu lista de mínimo é maior que o meu lista de J, quer dizer que, na verdade, o J é o índice, né, que está marcando o mínimo. Então, aí ele vai falar que, então, o meu novo mínimo é o índice, é o valor que está na posição de índice J. Vejam que a única coisa que pode soar meio estranha aqui é ele não está salvando o valor do mínimo, né? Ele está salvando qual que é o índice que aponta para o mínimo. Então, o mínimo é o lista de J. O índice do mínimo é J. Então, ó, tá vendo? Por isso que a função chama índice menor. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ele iniciou. Ok. Então, ó, o que eu passaria? 0, 1, 2, 3, 4. Então, o que eu ia passar em início aqui seria 4. Aí eu ia falar mínimo igual a 4, né? Porque ele faz aquele mínimo recebe início. O mínimo está com 4. O mínimo está com 4, e aí ele vai pegar e vai comparar. Ah, ele comparou o lista de... E aí ele inicializa o J, né? J, ó. J com início mais 1 e N. Então, o J vai inicializar com 6. Não, J inicializa com 5, né? Perdão. Ó, aqui, ó, início é 4. Isso é 4, então o J é 5, e o J vai andar até ele chegar em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, N é 15, então ele vai andar até o 14. E aí ele vai pegar e vai comparar o cara que está em lista de mínimo com o cara que está em lista de J. O cara que está em lista de J é menor que o que está em lista de mínimo, então o meu novo mínimo eu aponto para esse daqui. Ó, tá vendo? Isso daqui foi ele falando, então esse aqui é o meu novo mínimo. E aí ele vai indo aí, tal, até olhar. Então tá bom. E aí o que ele vai fazer para mim é isso. A cada vez que ele passar
Isso daqui, então, é a operação de dentro, tá vendo? Ele está procurando qual é o índice do mínimo. Então, aí ele vai pegar e vai atualizando o índice do mínimo. E aí, uma vez que a gente tem essa função, né, essa função auxiliar, a gente pode pegar e usar ela para fazer o selection sort, né? Então, se eu tenho uma função que encontra o índice do menor, vamos supor, não, tem essa função faz isso para mim, ela está funcionando corretamente, ela está fazendo o que ela deveria fazer. Então, ok. Então, se eu tenho uma função que encontra o índice do menor, como que eu posso pegar e fazer o selection sort usando isso, né? Então, eu estou aqui, quero encontrar o menor, me fala qual que é o índice do menor. E aí pega e troca com o que está na posição 0. Aí agora ele vai, encontra o índice do menor a partir da posição 1. Ah, encontrou, a função me retornou. Então, pega e troca com a posição 1. E vai assim por diante. Então, o código fica com essa cara aqui, o código fica bem enxutinho, né? Eu vou pegar, eu vou andar em todos os elementos da minha lista, vou chamar aquela função índice menor que vai retornar para mim em que posição que está o menor, né? Ó, e aqui a gente está com aquele i que vai crescendo, tipo, no 0, né? Então, o i começa com 0. Ele fala, acha para mim qual que é o menor a partir do 0 e pega e troca para mim esse mínimo e coloca ele para mim na posição 0. Aí o i vai aumentar para 1. Acha para mim o índice do menor a partir da posição 1. Ele vai achar, vai retornar em mínimo. Tá bom, troca aqui com a minha posição 1. E é isso que esse selection tá fazendo. Vejam aqui que ele primeiro ele está indo até o range de n, né? Que ele está pegando e encontrando todos e indo até o enésimo elemento. Mas na última iteração, né, a gente não precisa de fato trocar, porque senão a gente vai estar trocando o n com ele mesmo, né? Ele já vai estar na posição certa porque só sobrou ele. Ó. Vejam aqui, né? Então, ó, temos... A gente vai começar o nosso i aqui. Aí a gente fala para aquela nossa função. Função índice mínimo. Então, vamos botar aqui os nossos índices. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Então, o meu i começou aqui. Ok. Então, esses aqui são os índices, né? E esses aqui são os valores. Beleza. Então, aí o meu i começou aqui, e aí eu chamei função índice mínimo. O que ela vai retornar? Ela vai retornar 2, né? Porque é o meu 11 que deveria estar na minha posição inicial. E aí eu vou falar. Então, ó, vamos trocar a posição do índice que você me retornou. Então, ó, ele retornou índice mínimo 2. Eu quero trocar com o cara que está no i. Então, eu vou vir aqui e vou trocar eles. Joguei o 32 para cá. Agora o 11 está na posição que ele deveria estar. Beleza. Posso incrementar o meu i. Então, meu i vai vir aqui. Aí, agora eu vou chamar de novo. Índice mínimo. Qual é o índice do menor valor a partir dessa posição aqui? Aí, o meu índice mínimo vai falar para mim que é 1, né? Porque o 25 é o próximo menor. E aí, do jeito que está implementado ali, a gente vai pegar e vai fazer a troca, né? Então, ele trocou o 25 com ele mesmo. E ele vai ficar o 25 aqui. Beleza. E aí, eu vou andar com o i veio para cá. E aí, eu vou falar, índice mínimo, qual que é o índice do meu mínimo? Ah, é 2. Então, ele vai pegar e vai trocar o 32 com ele mesmo e vai ficar aqui. Andei com i. Tá ordenado, então ele vai ficar fazendo isso até o final, né? Tipo, ele vai falar, qual que é? O 3. Ele vai trocar o 3 com ele mesmo. Aí ele vai andar aqui, é o 63. Vai trocar o 63 com ele mesmo. É 90. Vai ficar... Então, o que acontece, né? Quando eu tô com o meu i aqui, né? Na penúltima posição, as duas opções que eu tenho é ou esse cara aqui, né, já tá no certo, ou esse cara aqui estaria aqui, né? E aí eu falaria, qual que é o índice do mínimo? O índice do mínimo é 5. Então, troca. Aí ele iria trocar e iria jogar esse 90 para cá. Esse 90 necessariamente está na posição certa, porque não sobrou mais ninguém, né? Não tem mais índices aqui. Então, eu botei todo mundo na posição certa, a única posição que sobrou para ele é essa. Então, é por isso que eu não preciso andar com o i até aqui, né? Não tem necessidade de eu pegar e vir com o meu i aqui e falar, quem que é o índice do mínimo? Claramente, o índice do mínimo vai ser o 5, porque é o único elemento para o qual eu estou olhando.
Então, aqui eu posso ir range de n-1. Tá? Então, hora do check. Tá? Então, entendeu a ideia do algoritmo? Não. E entendeu o código? Vamos separar o código do índice menor. Pessoal, não deixem de responder, porque é importante. Se vocês não entenderam alguma coisa, eu explico de novo, não tem problema nenhum. A aula de hoje é para falar só sobre isso. Tá. Do selection sort. Tá legal. É, pessoal, mais ou menos metade das pessoas responderam. Se você tem qualquer dúvida, mesmo que seja uma dúvida minúscula, marca não, que eu explico de novo, não tem problema nenhum. Votem aí. Tá. Quando estamos fazendo esses códigos, poderia usar a função min, por exemplo? Então, a diferença da função min, né, é que a função min vai retornar para você o valor do menor. E o que você quer não é o valor do menor só, né? Você quer a posição onde ele está. Porque se eu tivesse simplesmente o valor do menor, né? Como que eu ia saber para onde eu tenho que mandar o meu valor atual, né? Porque eu estou querendo fazer uma troca. Eu estou querendo colocar o menor aqui. É. O que eu poderia fazer, tipo, eu chamo o min e aí depois eu saio aí procurando, tipo, esse cara é igual ao min, esse cara é igual a mim, então é esse. Mas aí não resolve muita coisa, né? É. Tá, o for da função de selection sort. Tá, eu tô vendo aqui, posso explicar assim. Muita gente ficou com dúvida no índice menor. Então vamos começar por partes. Vamos começar o índice menor. O que essa função faz? Então, assim, em termos de ideia, o que uma função faz? Eu quero que ela fale para mim qual que é o índice do menor elemento do vetor. Então, vamos pegar esse vetor aqui que está mais fora de ordem. Ok, ó, tem esse meu vetorzinho aqui que está totalmente fora de ordem. E eu quero saber qual é a posição qual é o índice do menor elemento. Então, ó, eu tenho aqui os meus índices 0, 1, 2, 3, 4. Ó, super retinho, hein? Tá lindo isso aqui. Tá bom. Então, eu tenho aqui, esses são os índices de cada uma das posições do vetor. Então, qual é o menor valor desse cara aqui? É o 11. Então, o índice do menor é 3. Então, se eu passar para aquela função, né, como que chama a função mesmo? Índice mínimo? Índice menor. Índice menor. Então, se eu passar essa lista aqui para a função índice menor, o que eu quero que ela me retorne é 3. Então, o que eu vou pegar e vou chamar aqui. Índice menor. Eu tenho que passar dois parâmetros para ela, lista e início. Então, eu vou passar lista e falo que o meu início vai ser o 0. Então, eu quero que olhe para todos os elementos, a partir do elemento que está na posição 0, olha para todo mundo e me fala qual é o índice do menor elemento. Então, esse cara aqui vai retornar para mim 3. Aí, né, o que o selection sort faz é, então, se o índice do menor elemento é o 3, eu quero pegar e colocar o valor que está na posição 3, na verdade, deveria estar na posição 0, né? Porque ele é o menor de todos. Então,
peguei e troquei o valor que estava na minha posição 0. Ok. Então, agora eu posso pegar e chamar índice menor de lista de 1. Por quê? O que essa chamada aqui quer dizer? Essa chamada quer dizer, a partir do índice da posição, né, aqui 1, diga para mim qual é o índice do menor valor. Então, olha, ele está olhando para esse pedaço aqui da lista e vai falar para mim, qual é o índice do menor valor? Então, ele vem aqui, determina que 25 é o menor valor, então ele retorna para mim que o índice do menor valor é 2. Então, a ideia dessa função índice menor é que eu vou falar para ela, olha a partir dessa posição aqui e fala para mim qual que é o índice do menor valor. Então, ele vai pegar e vai procurar, vai fazer aquele jeitinho mesmo, tipo, que fala, qual que é o menor que você encontrou até agora? Ah, o menor valor que eu encontrei agora é esse. Esse valor é menor do que o menor que você encontrou agora? É. Ah, então esse novo valor é o menor que você encontrou até agora. E ele faz exatamente daquele jeito. A gente já tinha feito uma função que encontra um mínimo numa lista, né? A única diferença é que agora, ao invés de guardar o menor valor de fato, eu estou guardando qual que é a posição que está aquele menor valor. Por que que eu faço isso? Porque eu quero depois poder trocar e colocar o valor que está nessa posição 2, deveria, na verdade, estar na posição 1, né? Porque ele é o segundo menor valor do meu vetor. Então, o que o selection sort vai fazer é, quando o índice menor me retorna 2, eu vou pegar e vou trocar 2 e colocar o 2 na posição 1. E isso é aquele i, né? A gente tem o selection sort tem um i que vai crescendo. Então, aí aqui o i está com 1. Então, na próxima iteração, o i vai estar com 2. Então, eu vou pegar e vou chamar o meu índice menor de i, né? Então, de 2. E aí, a pergunta que eu vou fazer aqui na minha função índice menor é, nesse pedaço da lista aqui, qual que é a posição do menor? E aí ele vai falar para mim, a posição do menor é 2, que é o 32 aqui. Então, a posição do menor é 2. Então, ele vai retornar para mim 2. Retornou aqui 2. E aí, o que eu preciso fazer, né, é trocar o 2 com o 2, né? Então, ele vai pegar e vai trocar o valor que está na posição 2 com o valor que está na posição 2. Ele pegou e trocou ele com ele mesmo. E aí, o i, eu vou incrementar o meu i. Vai para 3. 3. Gente, tá de brincadeira comigo. 3. Então, o i tá com 3. Então, aqui eu vou chamar lista. Então, ó, vou escrever aqui i, né? Porque, ó, eu não preciso ficar trocando. Então, tô chamando aqui i. Muita calma, já te respondo, Gabriel, peraí. Então, ó. Então, aqui o meu i tá com 3. Então, ele vai pegar e vai olhar para esse pedaço aqui da lista. Quem é o menor? Ah, o menor tá na posição 3. Então, ele vai pegar, vai colocar, vai trocar o 57 com o 57 e vai deixar aqui. Então, ó, agora a gente vai ter uma iteração que vai fazer alguma coisa. Então, ó, eu andei com o meu i, 4. Então, ele vai querer olhar para esse pedaço da lista aqui. E ele vai falar, qual que é o índice do menor nesse pedaço da lista aqui? Ah, o índice do menor é 5. Então, ele vai retornar 5. E aí, ele vai trocar o valor que está na posição i, então 4, com o valor que está na posição 5, então 63. Ele vem aqui e faz isso aqui. Vejam que funcionou, né? Ele deu certo. Eu vim até aqui, eu fui andando com o meu i. Então, olhei para esse cara, olhei para esse cara, olhei para esse cara, ó, e ele foi ordenando, ordenando, ordenando. Quando eu cheguei aqui, matou, né? Porque aí o único número que sobrou é o 90, ele já está na posição certa. Então, o que esse for de dentro está fazendo é, né, o for da função índice menor, o que ele faz é simplesmente ir passando da posição aqui, né, da posição início, né, e vai procurando quem que é o menor nesse pedaço da lista. Então, ele pega e procura quem é o menor nesse pedaço da lista, quem é o menor nesse pedaço da lista, quem é o menor nesse pedaço da lista. E aí o J vai andando, né, o J vai olhar, vai perguntar, 63, você é menor que 57? Não. 90, você é menor que 57? Não.
Então, essa listinha de dentro, ele simplesmente vai pegar, o for de dentro, ele vai pegar e vai passar por todos os elementos de um pedaço da lista e vai ver, quem que é o mínimo aqui. E aí, o for de fora, que é o que tem no selection sort, ele simplesmente vai ficar aumentando o meu i, né? Ele é o for que controla esse i aqui. Então, ó, o for do selection sort vai fazer o i ficar subindo, e aí com o i subindo, eu vou empurrando aquele meu limite da esquerda, né, para eu ir procurar o menor no que sobrou da lista. Então, respondeu quem que tinha perguntado? Giovana, fez sentido agora o for, esse for do selection sort, o que ele está fazendo? Fez, legal. Tá. Aí o Gabriel perguntou, em termos de otimização, o que pesa mais para o Python, trocar dois elementos ou verificar se são diferentes? Eu dei uma procurada nisso. Parece que a princípio dá mais ou menos na mesma. Não compensa. Aliás, eu acho até que isso tá num... tem até um slide sobre isso. É possível diminuir o número de trocas no melhor caso? Sim, é possível, né? Se a gente estivesse verificando se eu preciso trocar mesmo, né? Porque aconteceu várias situações de eu trocar ele com ele mesmo, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer a verificação. Só troca se ele é diferente. Mas aí, vale a pena testar se a lista de i é diferente da lista de mínimos da troca? Pelo que eu procurei, não faz. É mais fácil, é barato trocar, então é mais fácil trocar e pronto, acabou. E não faz sentido. As implementações que eu encontrei de selection sorting não verifica, só troca e pronto. Então isso acho que responde a sua pergunta, né, Gabriel? Não... É que tava mais pra frente, eu não tinha chegado lá ainda, mas aí você perguntou, tá depois do somatóriozinho, tá vendo? Aí aqui tem uma pergunta para as pessoas pensarem sobre a vida. É possível diminuir o número de trocas no melhor caso? O que é o melhor caso, né? O melhor caso é se já tivesse tudo assim, mais ou menos ordenado, né? Porque aí eu não precisaria trocar nunca, né? A princípio, se eu estivesse verificando. Então, não, se o i é igual a mínimo, não vai dar erro. A única coisa que ele vai fazer é ele vai trocar o número com ele mesmo. Não vai acontecer nada. Então, ó, por exemplo. Tá, ok, beleza, entendeu? Então, se eu já tô no menor, eu só vai pegar e vai trocar ele com ele mesmo. Então, por isso que veio essa pergunta aqui do slide, né? Tem como eu diminuir o número de trocas? Tem, dá para eu diminuir o número de trocas, né? Botando um if aqui e só trocando caso o mínimo seja diferente do i. E aí a segunda pergunta do slide. Vale a pena testar se lista de i é diferente de lista de mínimo, né? Tem mais essa, né? Se eu poderia ter dois elementos iguais, né? Tem mais essa. Lista de um, lista... Sim, ó. Perguntaram se eu fizer lista de um, recebe, lista de um, não vai acontecer nada. Ele só vai trocar o lista de um com ele mesmo. Não vai acontecer nada. Eu poderia também ter um caso, né? Ó, imagina que eu tivesse aqui... Deixa eu pegar de novo aquele meu valor vetorzinho desordenado, minha listinha desordenada. Tá. Eu tenho aqui aquela minha listinha desordenada. Imagina que, né, eu tivesse uma situação assim. Que eu tenho dois números iguais na minha lista. Então aqui já está um 11. Aí eu vou pegar e vou... O que vai resolver? Peraí. Tá. Então aí, ó, eu peguei e vou fazer a pergunta. Quem é o menor aqui? Né? E aí ele vai falar, a posição do menor é 0, 1, 2, 3. A posição do menor é isso aqui. Esse cara aqui é o 0. Esse cara aqui é o 3. Então, o i vai estar com 0 e o min vai estar com 3. Ok. Aí, né, o i está com 0, o min está com 3. E aí eu vou fazer, né, lista de i, lista
lista de min. Puxa, muito grande. Lista de min igual a lista de min, lista de i. Calma aí que eu já... Ó, então a gente tem aqui, lista de i, lista de min. Que isso aqui vai fazer, né? Ele vai pegar esse 11 aqui, vai trocar com esse 11 aqui. Então, ele tecnicamente não fez nada, né? Ele trocou 11 de lugar com 11. Então, o que eu poderia fazer aqui? Colocar um if, né? If lista de i diferente de lista de min. E aí só troca, né, se eles forem diferentes. Aí, só que, né, é tão barato você trocar 2 elementos de posição que não compensa a gente fazer essa verificação a mais. Ele simplesmente vai verificar, ele vai ficar verificando, não compensa. Compensa, na dúvida, pega e troca, pronto, acabou. Oi, Gabriel. Professora, eu só fiquei um pouco confuso. Por que o min seria 13 nesse caso? Tipo, na função lá índice menor, ele não troca se for, tipo, estritamente menor? Ele começa de início mais 1, né? Então, o que eu vou passar para ele de... Vamos ver aqui. Tá, ele olhou... Tá, não, você tem razão. Tá. O i começa com 0, né? Então ele tá aqui, ele vai pegar e vai olhar aqui. E aí ele só fala que é mínimo se for menor mesmo. Então aí o mínimo não seria esse 11. Foi mais para ilustrar que, tipo, não tem problema se eu precisar, por algum motivo, trocar um número com ele mesmo, não compensa eu verificar se eles são diferentes ou não. O ponto era mais esse. Fez sentido? Posso explicar o somatório? Posso, então. Agora, não expliquei o somatório ainda. Vou passar o somatório. Fez sentido, Gabriel? Eu só tava falando... Opa, fez sim, professora. Desculpa Fez atrapalhar, só fiquei um pouco confuso. Não, tranquilo. Desculpa. Tipo, não, realmente. Eu tava... O que eu tinha falado é, por exemplo, ele vai pegar e vai olhar aqui. E aí... Mas eu acho que ele olha incluindo aqui, né? Ele olha tudo pra essa posição aqui. Ele olha... Eu tinha visto que ele olhava de início mais 1. Então, ele olha de início mais 1, mas ele não trocaria com 11. Mas, de qualquer jeito, assim, isso vale também, né? Então, o que aconteceria é que o mínimo ia ser 0, né? Min igual a 0 e o i é igual a 0. E aí ele ia querer trocar lista de 0 com 0 e ele ia fazer essa troca. Então, continua a mesma ideia, né? O if, ele ia trocar esse elemento com ele mesmo, não compensa verificar se eles são diferentes ou não. Simplesmente troca e pronto, acabou. Vamos falar dos somatórios, então. Agora a gente tem aqueles somatórios ali, né? Então, o número máximo de comparações vai funcionar do mesmo jeito que no bubble sort, porque eu tenho aqueles meus um for dentro do outro, né? Então, o meu for de fora é esse cara aqui, ó, que tem o i, que vai de 0 até n-2. E o meu for de dentro é esse for que está na função índice menor. E aí o j vai de início mais 1, e o início vai ser o i, né? Até n-1. Então, ó, o j tem esse i aqui, né? Aí eu vou passar ele aqui, e na iteração do índice menor, ele vai do i mais 1 até o n-1. Então, basicamente, a intuição aqui, o que a gente tem que pensar é, eu tenho somatório dentro de somatório, então esse cara vai dar da ordem de n ao quadrado. Então, eu tenho aqui uns 2 somatórios indo para cara mais ou menos até n, ó, de um número, aqui uma constante, um número baixinho até n. Então, esse negócio vai ficar aqui dessa ordem de n ao quadrado, né? Porque eu estou, de fato, comparando todos... Eu vou perguntar, quem que aqui é o menor? Fiz isso uma vez. Quem que aqui é o menor? Fiz 2 vezes. Quem que aqui é o menor? Fiz isso n vezes, né? Então, eu estou fazendo n vezes, passando por n elementos. E aí, isso fica da ordem de n ao quadrado. Número máximo de trocas. Vejam aqui, né, que eu faço a troca dentro desse for só. Diferentemente do bubble sort,
que troca, 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 próxima iteração, troca, 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 troca. Então, o bubble sort fazia N trocas para as N iterações, então ficava da ordem de N ao quadrado. O selection não, o selection vai pegar e vai falar, quem que eu tenho que trocar aqui? Trocou. Quem que eu tenho que trocar aqui? Trocou. Então, ele vai fazer N trocas, certo? Esse é o máximo de trocas que eu vou fazer, né? N-1, né? Então, da ordem de N trocas, porque eu tenho a minha iteração que passa pela lista e eu estou trocando uma vez para cada posição. Tá, no número mínimo de comparações vai ser igual ao número máximo, né? Porque eu sempre faço o mesmo número de comparações. Mesmo que eu tiver com tudo ordenado, eu vou pegar e vou continuar, compara, compara, compara. A vantagem vai ser, né? O número mínimo de trocas também ficou igual, né? Porque eu sempre vou trocar, mesmo que eu estiver trocando o cara com ele mesmo, troquei. E aí que a gente viu, né, que não faz sentido otimizar isso daqui. É mais fácil só trocar direto do que ficar comparando. Fez sentido o somatório, Diane? Professor, eu ainda não entendi assim muito bem, mas eu vou, sei lá, dar uma olhada depois, ver se fica mais claro. Tá, eu vou passar. Tem o terceiro coisa, eu vou de novo falar dos somatórios. Todos eles têm mais ou menos a mesma ideia. Basicamente, ó, eu posso explicar isso agora porque vale a mesma coisa, vale para todos, sabe? Então, ó, eu tenho aqui N elementos e eu estou passando pela lista N vezes. Deixa eu ver se... Talvez eu tenha aqui o código. Vamos ver se faz sentido botar um print aqui nesse código. Então, eu tenho selection sort. E eu tô com aquela lista lá do nosso exemplinho. Opa, esse é o bubble sort, mas tá. Tô aqui com a lista do exemplinho e vou chamar o selection sort para ela. Então, aqui, ele estava perguntando para mim, qual que é o número de comparações que ele faz? O número de comparações que ele faz é esse aqui, né? Ele vê lista de mínimo é maior que lista. Então, ó, eu vou pegar e dar um print aqui, comparou. E aí eu vou dar um print aqui, print trocou. E só para facilitar a nossa vida, vamos dar um print desse i aqui para a gente saber em qual iteração a gente está. Então, ó, tô aqui com o meu selection sort. Então, na iteração 0, eu peguei aqui e ele vai fazer comparou, 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 trocou. Comparou, trocou, 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 comparou, trocou. Então, bom, na verdade isso aqui é só quando ele cai no i, né? Eu tô comparando aqui, eu tenho que botar fora do meu if, né? O comparou. Ele tá... Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Tá. Então, ó, primeira coisa que a gente tá vendo aqui é que ele, para cada i, ele troca apenas uma vez. Certo? Esse somatório aí fez sentido, Jane? Porque o que ele está fazendo aqui, né? O número de trocas. Ele tem a operação é 1, né? A operação tem esse peso 1, ela faz, estou fazendo uma única operação, n menos 1 vezes. É isso que esse somatório quer dizer. Então, qual que é o número de trocas que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, n menos 1 vezes. Né? Porque, ó, qual que é o número de trocas, né? A gente está vendo aqui, ó. Então, eu pego o meu número de iterações, ó, então 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, eu tinha aqui 5 elementos, somei 1, n menos 1 vezes. E aí, por isso, deu n menos 1. A troca é uma única operação, né? O número de operações. O número de trocas. Quantas trocas eu estou fazendo? Uma. Quantas vezes eu estou fazendo essa uma troca? N menos 1. Por isso que se eu somar aqui n menos 1 vezes, o número de trocas que eu vou fazer é n menos 1. E aí, para o caso da comparação, eu tenho aqui uma única comparação. Para cada for desses de dentro, eu estou indo do i mais 1 até o n menos 1. Então, aí, isso daqui vai dar n menos i menos 1, né? Esse somatório de dentro dá isso daqui. E aí, ele vai somar isso daqui, esse número de vezes. Então, assim, não se preocupem tanto com as continhas aqui. Isso daqui, se alguém quiser olhar as continhas certas, tipo, depois a gente pode sentar e olhar. Mas, basicamente, a ideia é essa daqui, ó. Ele tá... Nessa primeira iteração, ele fez
n menos i menos 1, né? Porque o i era 0, e aí o n é 5. Então, a gente tem, ó, o n é 5, i é 0, e aí n menos i menos 1. Comparações, né? Ó. Isso aqui dá 4. Não, n menos i menos 5. 1, 2, 3, 4. 6. N é 6. Pronto, agora sim. Ó, o n é 6, porque tem 6 elementos aqui. E ele vai fazer n menos i menos 1 comparações. Então, aqui é 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente aumentou o i. I é 1. Então, agora ele vai fazer 4 comparações. Aí a gente aumentou o i para 2. Ele vai fazer 3 comparações. Aumentou o i para 3. 2 comparações. Aumentou o i para 4. Uma comparação. Então, a ideia, a intuição por trás do negócio é esse, sabe? Eu estou fazendo n menos i menos 1 comparações a cada iteração. E aí eu estou fazendo isso daqui, né? O número de vezes que eu estou fazendo isso daqui é n menos 1, né? Então, ó. Então, aí, como que eu faço para fazer 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1? Isso daqui é o somatório que vai fazer 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Ele gera para mim isso daqui, e aí eu sei que o número de comparações que eu vou fazer é esse. O importante aqui é essa ideia de que, tipo, fica da ordem de n ao quadrado, porque eu tenho um for dentro de um for. Então, se eu tenho um for que vai ter n, e eu tenho outro for que vai ter n, e eu tenho uma única operação dentro disso, isso fica da ordem de n ao quadrado. Fez sentido agora? Melhorou pelo menos um pouquinho? Sim, muito. Agora eu entendi melhor. Show. Obrigada. Nada. Então, vamos aqui pro nosso último do dia, Insertion Sort. Beber uma aguinha na minha xicrinha de café, ela é um saquinho de café. Ok. Beleza. Insertion Sort. Vamos ver qual que é a ideia do Insertion Sort. O Insertion e o Selection são muito parecidos. Assim, na minha cabeça, pelo menos. Tipo, eu sempre... Eu vou tentar passar para vocês a intuição de qual que é a diferença, qual que é a grande diferença deles aqui, qual que é o negócio. Então, ó, no Selection, o que eu fazia é... Vou selecionar o iésimo elemento e pôr ele na posição correta. Então, eu tô aqui, eu tô olhando para o meu elemento posição 0. E quem que devia estar aqui? A pergunta que eu faço é, quem deveria estar aqui? E aí eu procuro quem deveria estar aqui. No Insertion, é o contrário. Eu vou pegar o elemento e vou falar, ok, elemento que está nessa posição I. Onde você deveria estar nesse vetor? Então, se todo mundo que está antes de você, então suponha que eu tenho aqui um vetor ordenado que vai de 0 até i menos 1. Então, ó, já passei por esse pedaço aqui, esse pedaço da esquerda está ok. E aí eu estou na minha posição I. Eu vou perguntar onde você deveria estar, o elemento que está na posição I. E aí eu vou pegar e vou inserir o elemento da posição I no lugar que ele deveria estar. Então vamos ver qual que é a ideia aqui. Vamos ver qual que é a ideia aqui. Ó, olhar para a carinha disso daqui executando. Então, ó, lista ordenada entre as posições 0 e 0. Então, ó, vamos dar um zoom aqui. Aí eu tô aqui na minha posição 1. Aí eu pergunto, onde que era para o 1, para esse valor 25, estar? Ele devia estar nessa posição aqui. Coloquei. Então, aí agora eu estou ordenado entre as posições 0 e 1. Vou me perguntar, onde deveria estar o elemento 32? Ah, o elemento 32 deveria estar aqui entre o 25 e o 57. Então, coloquei ele no lugar que ele deveria estar. Então, vejam que aqui, ó, todo mundo para cá tá ordenado, e todo mundo para cá são os elementos que eu estou fazendo as perguntas, onde você deveria estar. Então, aí é a mesma coisa, vou perguntar, 11, onde você deveria estar? Ah, o 11 devia estar aqui no começo. Então, vou e coloco o 11 no lugar que ele deveria estar. Então, agora todo mundo está aqui, está ordenado, e eu pergunto, 90, onde você deveria estar? Ah, o 90 deveria estar aqui no final. Então, beleza, 90 aqui. Então, ó, vejam que esse pedaço aqui tá ordenadinho, bonitinho. Então, todo mundo para lá tá ordenado, todo mundo para cá são as pessoas que os itens que eu tô perguntando onde você devia estar. Aí eu pergunto, 63, onde você devia estar? Ah, ele devia estar aqui entre os 57 e o 90. Então, vim aqui, coloquei ele, e isso vai passar para mim, vai fazer a lista ficar na posição ordenada. Então, vejam que a diferença do selection para o insertion é essa. O selection, eu pergunto, quem é o menor? Coloquei.
Então, eu estou selecionando o menor do pedaço desordenado da minha lista. O insertion, não. Eu estou falando, tenho aqui esse pessoal ordenado e insira esse elemento que você está olhando na posição correta. Então, pega o elemento da posição correta, insira ele na posição correta. Eu acho que isso daqui é mais ou menos assim como as pessoas às vezes fazem com carta de baralho, né? Eu tô aqui, eu tenho uma carta e penso, onde é que eu tenho que enfiar essa carta? Eu tenho que enfiar ela aqui. Então, se você está tentando arrumar sua mão, sei lá, você tá jogando um jogo que é importante você ter os naipes próximos, assim, não sei o quê. Então, aí você pega e coloca, onde eu tenho que pôr essa carta? Eu tenho que pôr ela aqui. Então, é mais ou menos... essa analogia não é minha, ela tá num livro, tipo, de computação do Cormen. Ele coloca lá. Então, é esse esquema aí da carta. Eu acho que é pro insertion que ele fala o esquema da carta. Porque faz sentido. Você tá com a carta aqui, aonde que eu tenho que enfiar ela? Enfia ela aqui. Então... Beleza. Então vamos ver o filmezinho lá. Vamos ver o Insertion Sort aqui. Como é que esse cara funciona. Como roubar no truco com Insertion Sort. Então, ó. Vamos ver aqui qual que é a situação. Então, eu tô aqui e eu tenho... Todo mundo que tá aqui tá ordenado e eu quero falar, meu Insertion Sort, onde é que eu tenho que colocar... Deixa eu voltar ao começo. Pronto, esse é o começo. Aí ele falou aqui. 3. Onde você deveria estar? Estou no lugar correto. 44. Onde eu deveria colocar? Coloca ele na posição correta. Olhei o 3, coloquei o 44 na posição correta. 38. Onde você deveria estar? Aí ele vai procurando. Deveria estar aqui, então coloquei. 5. Onde você deveria estar? Ele começa a procurar. Olha, tá vendo que ele está empurrando para lá que o 5 deveria estar antes. Então ele vai empurrando. Aí o 3 é menor, então achei o lugar que eu vou colocar. 47. O 44 já é menor, achei o lugar que eu vou colocar. 15. Então ele vai empurrando, todo mundo que é maior que o 15, eu vou empurrando. O 5 é menor, achei o lugar do 15. Então tá vendo, que a ideia que ele vai fazendo é vendo, você é maior ou é menor? Se é maior, é menor. Se for maior, empurra para a direita. Se for menor, achei o lugar de pôr o 36. Então, 47. Você é maior, você é maior, você é maior. Ele vai empurrando. O 15 é menor, achei o lugar. Então, tá vendo que a ideia é bem aquela mesmo, né? Eu vejo, onde eu tenho que colocar o 27? Eu tenho que colocar o 27 entre o 26 e o 36. Então, achei o 26, esse é o meu lugar. E então a gente consegue rodar aqui até o final. Ele vai procurando o lugar que tem que colocar e vai colocando o valor no lugar que ele deveria colocar. Super legal esse site aqui, foi um dos professores das outras turmas que recomendou. Então a gente tem aqui. Beleza. Colocamos os nossos elementos no lugar. Então vamos falar de código. Vamos ver aqui como que a gente faz isso. Então ele vai criar uma funçãozinha auxiliar, insertion, que vai pegar e vai colocar o elemento no lugar que ele deveria estar. Então, dado uma lista ordenada e dado uma posição i onde o meu elemento está, eu vou pegar e vou fazendo aquela coisa de empurrando até eu achar o lugar que eu deveria colocar o elemento. Então, eu salvei aqui nessa minha variável aux o lista de i e eu vou ter o meu j, que é o cara que vai andando para eu poder fazer as comparações, né? Então, aqui eu tenho aquele meu i, o j vai começar no i-1, e aí eu vou falar, enquanto o j for maior que 0, né, porque ele tem que ser maior ou igual a 0, porque senão eu caio para antes do vetor e aí o índice não vale, né, índice inválido. E aí eu vou ver, o lista de j é maior do que esse aux, né, aux é o que está guardando o valor de lista de i. Então, o que ele vai fazendo é essa coisa de, se o valor que está na posição j é maior do que o valor que eu estou procurando, ele vai pegar e vai fazer aquela coisa de empurrar, né? E aí ele pegou e jogou o elemento que está em j mais 1, o elemento que está em j para j mais 1. Então, empurrou. E aí diminui o j. Aí ele vê, o elemento agora, ele é menor? Então, empurra. Ele é menor? Empurra. Ele é maior? Empurra. Ele é maior? Empurra. Ele é maior? Empurra. A hora que o elemento for menor, isso quer dizer que eu achei o lugar que é para eu colocar o valor, né? É para colocar aquele meu aux ali. E aí eu vou pegar e insiro. Então veja que é exatamente esse negócio que ele estava fazendo aqui, né?
Então, vamos começar uma... Ó, então, ele olhou aqui, ó. Vou aqui. Com o meu código. Tá. Então... Ih, peraí que ele tá... Aí. Então, ó, ele tá aqui, ó. Então, o meu I é 0, 1, 2, 3, né? Então, ele tá esse aqui com esse valor 5. Então, o meu AUX vai ser esse 5. E aí, o J menos, que é I menos 1, vai começar aqui nesse 44. E aí, ele vai vendo. J é maior ou igual a 0? Sim. Lista de J é maior do que AUX? Ou seja, 44 é maior do que 5? Sim. Então, eu vou pegar e vou jogar o 44 para a direita. Joguei. E aí diminui o I. Ah, o meu I vai olhar agora para o 38. Então, olhei para o 38. O J é maior ou igual a 0? Sim. Lista de J, 38, é maior do que AUX? 38 é maior que 5? Sim. Então, empurrei o 38. Diminui o J. J vai vir aqui para a posição 0. Aí ele viu, J é maior ou igual a 0? Sim, J é igual a 0. Lista de J, lista de 0, valor 3, é maior do que o valor 5? Não. Então, parei esse while, e o que eu vou fazer é lista de J mais 1, ou seja, o lista da posição 1 vai receber o AUX. Porque se o lista de J, né, é menor do que o valor que eu quero inserir, quer dizer que eu quero colocar em lista de J mais 1. Então, ele vem aqui e colocou 5, está na posição correta. Então, ó, isso é o que a operação de insertion faz. Então, ó, a gente... Mesma coisa aqui, ó. Tô nesse cara aqui. Peraí que esse daqui é ruim, porque esse daqui ele já tá no lugar certo. Tá, ó. Então, eu tô aqui com o meu 15. Ele vai comparando, vai empurrar para a direita, empurra para a direita, empurra para a direita. Achei o meu lugar correto, insere. É isso que essa função insertion vai fazer. Certo. E aqui é o mesmo exemplinho aqui, só que eu mostrei com essa animaçãozinha. Tá. Uma coisa, né, é que o Python tem aquelas magiquinhas dele, né? Então, o que eu posso fazer é, ao invés de ficar empurrando, né, eu posso fazer aquela coisa de concatenação de listas e substituir um pedaço da lista pelo que eu quero, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui como é que... O jeito mais fácil que eu achei de mostrar é dar uns print no código. Por que que é lista de J mais 1 recebe AUX? Ah, então, ó. O J, né, ó, o J tá aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Então, o J tá com 4. Aí, ó, J... Opa, agora para frente. Tá, J tá com 4, J começou aqui. J tá com 3, J tá com 2, J tá com 1. Eu quero colocar na posição 2, certo? Eu quero colocar na posição seguinte à posição do elemento J. Fez sentido? O J vai ser essa posição aqui. E eu quero colocar na seguinte. Fez sentido, Pedro? Que aqui, mais 1? Mas se eu quiser colocar na posição 0, aí se eu quiser colocar na posição 0, peraí. J mais 1 recebe AUX. Vamos ver o caso que ele coloca na posição 0. Ah, pera, deixa eu rodar até chegar no 2, ó, pra você ver o que vai acontecer. Você viu que tem 2 jeitos dele sair do for, né? Ó, aqui. Então, ó. Então, eu tô aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O J tá com 8. Ah, tá. Entendeu já. Então, exatamente. O J vai estar com menos 1, porque ele vai sair do for por causa disso, tá vendo? Ele sempre vai ser lista de J maior que AUX, sempre vai dar verdadeiro, porque todos esses caras aqui são maior que AUX. Então, ele vai sair do for porque o J vai estar com menos 1.
Então, ó, ele vai aqui 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí ele vai ficar com menos 1, e aí colocou no 0. Beleza. Tá. E aí a gente pode, né, fazer... Essa é a magiquinha do Python aqui. Como que ele faz com essa função insertion? Então, ó, deixa eu apagar esses caras aqui. Tá, e aí eu tenho aqui o insertion, ó, essa função aqui, insertion. O que essa situação aqui vai fazer? Então, eu tô dando os prints aqui desses pedaços da lista. Insertion sort, selection. Opa, tá, e aqui eu quero chamar insertion sort. Então, ó, vejam aqui o que essa magiquinha do Python vai fazer. Eu tô aqui e eu quero pegar e colocar o elemento 32. Então, ó, ele está primeiro olhando para esse pedaço da lista aqui. Eu quero colocar o elemento 32 antes do 57. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma lista com o elemento da posição i, que é o 32, e ele vai gerar uma lista com os elementos que vão de j mais 1 até i. Então, a gente tinha visto aqui que quando é o menor elemento de todos, o j mais 1 vai ser 0. E aí, no caso, o i é 1. Então, esse intervalo vai até i menos 1, né? Então, ele gerou uma lista com os 57. E aí, ele vai pegar e vai concatenar essas duas listas e vai substituir essa lista aqui, né? Esse pedaço da lista aqui, pela concatenação dessas duas. Então, parece um negócio meio místico, né? Vamos ver um exemplo aqui que tenha mais elementos para a gente pegar qual que é a ideia. Então, ó, tô olhando agora para os 3 primeiros elementos da minha lista. Então, a minha lista tá, né? Eu coloquei o 32 e 57 no lugar certo. Então, os meus 3 primeiros elementos é 32, 57, 25. E aí, o que eu quero fazer com isso? Pegar e colocar o 25 antes do 32. Então, eu vou gerar uma sublista com 25, vou gerar uma lista com 32 e 57, vou substituir isso daqui por 25 concatenado com 32 e 57. Tá vendo? É isso que ele faz todas as vezes. Ele pega esse elemento aqui, que é o menor, e ele coloca ele no lugar certo. Então, ó, aqui o 11. Eu quero colocar ele no começo também. Então, eu gerei uma lista com 11, 25, 32, 57. Vou concatenar essas duas aqui e vou substituir essa sublista por isso daqui. E aí, ele chegou no 90, né? E aí, o 90 já estava no lugar que ele deveria estar. Ele já é maior que todo mundo aqui, né? E aí, depois, quando ele olhou o 63, 90, 63. Então, basicamente, o que ele está fazendo é a mesma coisa do que ficar empurrando maior e colocando, né, fazendo um insert do valor na posição certa. A única diferença é que ele agora está criando uma lista com o valor que eu quero inserir e substituindo a sublista por uma lista que tenha esse valor na posição correta. E aí, esse i e esse j controlam isso desse jeito, tá vendo? O lista de i. Esse é meio assim, tem que olhar com bastante calma para pegar como que faz. É mais a intuição por trás que é a ideia interessante. Na dúvida, se você quiser fazer o insertion fazendo desse jeito aqui, tá valendo também. Vocês têm que ele vai empurrando e tal. Isso daqui é só um jeito de usar as listas do Python. Ele vai pegar um pedaço da lista e vai substituir aquele pedaço da lista por a lista com o elemento no lugar correto. O elemento i no lugar que ele deveria estar. Certo? Isso daqui dá certo, né? Porque ele achou, né? Eu quero que o meu elemento i esteja na posição j mais 1. Então, como esse elemento i vai estar nesse começo aqui, ele vai pegar e vai colocar ele na posição j mais 1. E aí ele pegou todos os elementos que são maiores do que esse elemento que está na posição i, que são esses daqui, né? Ó, eu tô na posição j mais 1 e vai até o i menos 1, né? Porque o intervalo é aberto. Então, aí eu peguei todo mundo que era maior, coloquei o i antes desse todo mundo que era maior, substituí o pedaço da lista por
essa lista em que o i está no lugar correto. O mais é de concatenação. Sim, listas, o operador mais é para concatenar. Certo? E aí, né, para fazer o insertion sort, a gente tem que simplesmente pegar essa operação de insertion e fazer ela n vezes, né? A gente faz da posição, a gente pega do 1, né, até o n-1, e aí a gente pega e vai inserindo no lugar correto, né? A gente pode começar no 1, porque esse primeiro elemento aqui eu não tenho que ver, né? Eu não vou botar ele em lugar nenhum, eu vou comparar ele com ele mesmo, ele vai ficar. Então eu olho no 1 e pergunto, onde eu tenho que inserir esse 1? E aí eu vou colocando eles no lugar certo. Em todas essas funções aí, a gente teria que dar o retorno para pegar a lista e ordenar. Isso daí é uma coisa importante, né? Eu até comentei sobre isso, mas é uma coisa que é fácil de esquecer. Lembra que as listas têm aquela coisa de ter uma setinha que aponta para um negócio, e aí se você faz uma lista e recebe a outra, na verdade você está mexendo na mesma? Esse caso é isso aí que acontece. Essa lista aqui é a mesma lista que eu estou passando para cá. Se você passa uma lista como argumento para uma função, ela mexe na lista original. Então a lista não cria uma cópia. Eu estou mexendo na mesma. Então eu nem preciso dar o return, porque eu estou de fato mexendo nos elementos que estão naquela lista original. Então, olha aqui no código. Eu tenho. Eu estou fazendo aqui lista, recebe isso daqui, print da lista, bubble sort de lista, print da lista. Então, ele pegou aqui e ordenou, sem eu ter que dar return em nada, sem ter que atribuir em nada. Quando eu passo essa lista aqui, é aquela coisa, ele vai apontar a setinha para esse cara aqui. Ele não gera uma cópia. Eu teria que chamar, se eu chamasse aqui lista.copy, aí sim, ó. Aí ele vai dar, tá vendo? Aí ele não ordenou. Por quê? Porque ele ordenou o meu lista.copy e não o meu lista. Mas se eu passar lista direto, ele já ordena para mim a lista direto. Então, lembrando, né, listas, isso é aquela coisa que eu falei, prestem atenção, porque senão vocês vão passar uma lista para a função de vocês, ele vai mexer na lista, vocês vão achar que não vai mexer, e na verdade ele está mexendo. Lembrem disso. As listas só vão, você vai criar uma cópia dela se você explicitamente criar uma cópia dela. Beleza. Então, temos aqui que a gente vai chamar a função insertion, n vezes, ele vai pegar e vai colocar todo mundo no valor que deveria estar, igual as cartinhas. Vamos dar uma olhada para aqueles somatórios, então, o que acontece? Eu tenho aqui o número máximo de comparações entre elementos da lista, que vai ser, de novo, aquela história, né? Que eu tenho aqui as n iterações, e em cada uma dessas n iterações eu faço n comparações aproximadamente, né? Então, dentro da função insertion, eu vou ter esse while aqui, né? Que vai andando mais ou menos o j vai de 0 até i-1, né? E aí eu tenho esse for aqui de fora, que é o i andando de 1 até n-1. Então, quando eu tenho esses dois somatórios aqui, esse negócio aqui fica mais ou menos desse tamanho aqui, n-1, o negócio aqui vai ficar mais ou menos n² a ordem no número máximo de comparações. Então, é aquela ideia. Eu tô fazendo n vezes e eu tô fazendo no pior caso, eu vou ter que pegar e vou ter que comparar todo mundo com todo mundo e ficar compara onde é que esse cara vai ficar, onde é que esse cara vai ficar. Então, o pior caso, né, esse cara tá ordenado do maior para o menor, né? Porque aí eu vou ter o menor e eu vou perguntar onde é que eu tenho que colocar ele. Aí compara com todo mundo, achei o lugar. Aí agora eu tenho o segundo menor, onde é que eu tenho que colocar ele? Aí compara com todo mundo, coloquei. Então se eu tiver a lista ordenada do maior para o menor, né? Eu vou ter que pegar o menor, comparar com todo mundo, colocar. O segundo menor, comparar com todo mundo, colocar. E aí eu vou fazer n², né? Vou passar n vezes fazendo n comparações. E as modificações, né, também, eu vou ter que fazer sempre essas modificações na lista, porque ele tá falando daquele negócio de empurrar para a direita, né? Se eu estiver fazendo naquele esquema de empurrar para a direita, eu vou ter que pegar esse cara aqui, empurra para a direita, empurra para a direita, empurra para a direita, empurra para a direita. Então, também vai ficar naquele esquema de n². Número mínimo de comparações. É isso daqui que é o mais legal da insertion sort, é esse negócio aqui. Número de mínimo de comparações. Se eu já tiver com o vetor ordenado, né, na ordem certa, eu vou ver aqui, o i, onde é o lugar do i? Ele já vai comparar e ele já vai matar a função insertion, né? Ele não vai nem ficar comparando muito. Por quê? A função insertion, se o lista de j é maior do que o lista de i,
ele para o while. Então, se eu tiver aqui, né, o meu i, ele já for maior logo de cara, né, ele já estiver no lugar certo, ele vai sair desse while e pronto. Então, no melhor caso, esse cara aqui já está ordenado, né? Então, eu vou perguntar em que posição deveria estar esse cara aqui? Ah, na posição que ele já está. Em que posição que deveria estar esse cara aqui? Ah, na posição que ele já está. Em que posição ele deveria estar aqui? Na posição que ele já está. E ele vai fazer isso N vezes, acabou. Então, ele não fica comparando mais do que ele deveria estar. A primeira vez que ele comparar, ele perguntou onde você devia estar. Devia estar aqui. Pronto, fez um só, N, ao invés de N quadrado. Então, tchan, legal aqui. Ô, Flávia, Uhum. mas e aquele negócio lá de usar a concatenação de listas? Aí não vai diminuir a quantidade de trocas? Então, aí que tá, né? Exatamente. Se usa aquela concatenação de lista do Python, aí ele não vai ter que ficar fazendo, né, todas aquelas trocas de empurrar para a direita. Sim, de fato. E vai dar o quê? No máximo, no pior dos casos, vai dar algo como n-1 também? Vamos ver. Tá. Só então falando aqui, o número mínimo de modificações é o mesmo que o número de comparações, porque ele tá sempre fazendo a modificação, né? Ele sempre vai fazer a modificação. Ele faz o lista de j mais i e recebe aux. Então, ele vai fazer o elemento receber ele mesmo, é o mesmo que o número de comparações. Certo? Então, só para fechar aquilo ali. E aí, né, a gente tem esse cara aqui. A diferença é que ele não vai fazer isso daqui, né? Ele não vai ficar empurrando, então o número de modificações vai diminuir. O número de modificações vai ser simplesmente uma modificação por insertion, né? Então ele fez uma modificação por insertion, ficou N, mas vejam que essa modificação aqui, né, ela é uma operação um pouquinho mais pesadinha, né? Porque no fundo aqui, se a gente for pegar e olhar, eu estou pegando, acessando esse elemento, criando uma lista, criando outra lista, concatenando as duas listas e atribuindo essas daqui para essa posição aqui. Então, é uma operação um pouco mais sofisticada. Eu não sei se eu chamaria ela de 1, talvez eu chamaria de 1, 2, 3. E coloco aqui. Então, aí isso aumentaria um pouquinho a constante que tem ali no cara, mas de fato ele ficaria a princípio melhor do que aquele que tem que ficar troca, 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 troca. Oi, Pedro. Flávia, por que esse último comando tem aquele lista j mais 1 até i? Eu não entendi porque você não vai acabar repetindo daí o mesmo elemento duas vezes? O intervalo é aberto aqui no final. Então, no fundo, ele vai até em mais 1 quando eu escrevi aqui. Ai, de novo errei isso, verdade. É difícil lembrar isso, né? O jeito mais fácil de lembrar isso é pensando naquele range lá. Porque quando você tem range de n, você está indo do 0 a n menos 1. Então, é sempre a coisa. O intervalo da direita é sempre aberto, porque você quer poder só escrever range de n e do 0 até o n menos 1. Ah, então é por isso que quando tem um insertion sort no código de baixo, você vai vai de 1 até n, e não de 0 até n. De 1 até n menos 1. Ele tá indo de 1 até n menos 1. Isso, esse range vai de 1 até n menos 1. E não vai até n mais 1, porque você não quer mesmo que seja igual a n, né? Ele não tem a posição n no vetor, né? De 0 até n menos 1. Tá, faz sentido. Obrigado. Beleza, então... Ô, Flávio, Oi. então essa quantidade de trocas vai ser igual a quantidade de insertions executados, vão ser n-1 trocas, só que com aquele peso um pouco maior, né? É isso. Mas, nossa, isso é muito legal, porque daí não fica quadrática a relação de aumento. O algoritmo. Sim, exatamente. Eu acredito, eu posso depois fazer, eu não sei, aqui eles implementaram e fizeram um teste do tempo de execução de cada um deles. Eu teria que implementar dos dois jeitos e comparar, posso fazer. Então, só vamos aqui perguntar para o pessoal se entendeu a ideia do algoritmo, aí entendeu o código do insertion. Votem aí só para eu saber, porque aí o que a gente pode e aí entendeu o código do insertion sort. Sim. Não.
Votem aí, galera. Votem aí. Tô vendo aqui que a gente perdeu já a metade da galera que tava aqui no começo. Todo mundo com fome hoje, querendo almoçar. Enquanto vocês votam aí, o que acontece é que, né, tá aqui algumas considerações finais sobre a nossa situação. Legal. Bom, todo mundo que ficou aqui tem 5 votos. Votem, galera, tá? Entendeu insertion, Marina entendeu insertion, tá. Ok. Basicamente insertion short é fazer N insertions, né? Então, também é mais ou menos a mesma coisa. Tá, então não tem um algoritmo de ordenação que seja o melhor em todas as possíveis situações, né? Então, entre esses 3 aí. E aí, para escolher o algoritmo mais adequado, a gente precisa ver qual que é o problema que a gente está lidando. Então, aqui ele tem dois exemplos legais aqui, né? Então, por exemplo, se você estiver querendo ordenar os RAs das pessoas, e aí você tem aquele selection que vai fazer bem menos trocas do que o insertion e o bubble, né? Porque imagina que a gente tem aquele monte de número grande, e aí o bubble é sempre assim, né? Ele é meio ruim, né? Porque ele troca, e aí eu tenho esse monte de números grandes, e ele vai fazer aquele monte de troca. Aí o insertion, né? Ele vai pegar e vai olhar para esse monte de número grande e vai perguntar onde é que eu tenho que colocar esse RA aqui e tal. O selection já pega e faz assim, eu tenho essa posição aqui, quem que é o RA que deveria estar nessa, né? Então, ele acaba fazendo menos trocas do que os outros 2. E outra coisa, o que eu acho mais legal de todos aqui, que isso é uma coisa que eu já encontrei quando eu estava fazendo iniciação científica, eu encontrei esse caso. Eu tenho um vetor que está quase ordenado, e eu quero ordenar ele. O insertion é muito legal para esse caso, porque ele vai pegar, né, e vai fazer aquela coisa de, já está na posição correta, então não preciso fazer mais nada. E aí ele acaba ficando com muito menos trocas do que os outros. E aí fizeram esse testezinho de tempo aqui, ó. Isso é esse link que está aqui. Depois, se vocês quiserem brincar com o que está aqui, é esse link aqui que implementaram todos o selection, o insertion, o bubble, e esse bubble alterado é o exercício que está no próximo slide. Então, vejam aqui que se eu tenho uma lista quase ordenada, isso daqui é o tempo de execução em segundos, eu acho. Milissegundos. Milissegundos, né? Então, ó, o insertion foi muito mais rápido, ó. O selection sort, eu acho que é segundos mesmo, é quase 4 segundos. O bubble sort aqui, mais de 4 segundos e meio. E o insertion aqui deu 303 milissegundos. Então, e aí, mas vejam que aqui o insertion, né, no caso da lista aleatória, ele ficou mais ou menos o mesmo tanto que o selection. Então, o insertion realmente tem essa coisa muito legal, que quando está quase ordenado, ele é bem rapidinho, porque ele faz bem menos trocas que os outros, bem menos comparações também. Então, isso daqui é para dar também aquela intuição, assim, qual que é a diferença do algoritmo N para um algoritmo N quadrado? O N quadrado, o tempo vai subindo muito mais rápido. Quando você começa a aumentar a entrada, sobe. O N, ele sobe igual um linear, né? Então, é a diferença de subir com uma parábola e subir com uma reta. Então, legal. Eu acho isso uma observação interessante. E aí, tem esse exercício, a gente pode deixar para o começo da aula que vem. Se vocês conseguirem chegar no horário, eu agradeço. Que eu acho que eu vou começar a fazer esse daqui, conversar um pouco. Se der, eu até deixo um tempinho para vocês pensarem sobre isso daqui. Porque, basicamente, os 2 exercícios que a gente tem é alterar o bubble sort para tentar perceber se a lista está ordenada. Porque aí, né, ele não fica com aquele troca, né? Vamos pensar um jeito, ó, e veja que faz uma diferença tremenda, né? O lista aleatória, ele demora mais de 10 segundos, e quando eu faço o alterado para perceber que... não, perdão, ó. Lista quase ordenada, bubble sort, quase 5 segundos. Bubble sort alterado, 0.06. Então, eu consigo fazer uma otimização nesse bubble sort aqui, que quando ele percebe que o elemento está ordenado, ele não fica fazendo trocas desnecessárias. Vamos pensar em qual pode ser essa daqui. E o segundo exercício é verificar o késimo, encontrar qual é o késimo elemento de uma lista. Ou seja, assim, se o k é igual a 1, eu quero encontrar o menor elemento. Se o k é igual a 3, eu quero encontrar o terceiro menor elemento.
e aí ver qual que é o custo da função em número de comparações, tá? Esse daqui eu achei até meio pegadinha, né? Porque no fundo o jeito ou aquele passo do selection sort, né? Que seleciona ou ordena tudo e aí pega o elemento certo. Então a gente pode olhar esses dois jeitos de fazer aqui. Vamos ver isso no comecinho da aula que vem. Mas eu vou deixar gravado de qualquer jeito, então se aí também vocês chegarem um pouco atrasados, tiverem curiosidade de ver como é que funciona, e depois a gente vê. Tá, então, para quem não tem mais nenhuma dúvida, até mais, bom almoço, e vejo vocês na quinta-feira. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora. Obrigadão, Flávio. Até quinta. Eu que agradeço. Falou, galera. Eu tenho uma pergunta, Flávio. Diga. Eu tentei fazer aqui o insertion, não, o selection ao longo da aula, e eu não consigo fazer o negócio funcionar. Tá, legal. Vamos dar uma olhada, então. Vamos ver como é que é a situação. Como é que eu mando para você meu código? Você quer compartilhar sua tela ou colar? Se você quiser colar no chat aqui o código, ele Não, vem eu com a indentação. compartilho. Pode ser. Então deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos lá. Você acha? Acho que é interessante a gente gravar, porque aí se tiver alguma... Vamos ver aqui. Então, legal. Então a gente tem aqui o selection. Para você, como é que fica? Eu tô compartilhando a guia só. Eu tô vendo Daí... o Cloud Shell certinho. Eu tô só vendo o Cloud Shell. Não vejo mais nada além do Cloud Shell. Interessante. Então, vamos ver aqui qual que é o negócio do selection. Aí, essa função que você está chamando de selection, ela deveria estar fazendo a mesma coisa que o índice menor? Ó, eu defini essa função aqui para achar o índice menor de uma o índice lista. menor é o imin. Tá. Então... Aí a gente comentou em aula que esse return aqui não é necessário, beleza. Pode arrancar ele daí, então já pode tirar ele daí. Tá. Então vamos olhar primeiro para o selection para ver se a ideia dele, como é que tá, né? Tá. Ok. Então pegou len, vai pegar o número de elementos, e então aí eu vou fazer um O que vai andar. Tá, ok. Aí o I, né, deveria ser o índice menor, tá? E aí você vai trocar. E aí você vai trocar de lugar. Então, ok, a linha 11 tá ok, as linhas 8 e 9 estão ok. Vamos olhar com calma para a linha 10 para ver se ela está fazendo o que ela deveria estar fazendo. Tá. A minha ideia foi aplicar a função imin em um pedaço da lista num pedaço da L. lista. Sim, eu entendi. A minha dúvida é, será que você está pegando o pedaço certo da lista L? Vamos olhar para isso com calma. Você tá olhando, tá pegando a partir de O e indo até o lendo. O final. Não, parece que tá certo, só tô pensando com calma pra ver se tá mesmo. Tá, parece que tá ok, E eu achei interessante usar isso porque daí essa lista que eu tô passando no argumento, né, ela não é a L, vai ser realmente outra lista. Não tem nada a ver com a L. Ou pelo menos eu achei que ia ser assim. Se eu criar uma sublista... porque se você cria a sublista, ele cria uma cópia, né? Então... Ok. Mas será que... Tá, então ok. Ok. Aí o índice menor... Agora vamos ver o que o menor tá fazendo. Então, min vai receber 0, tá? E aí, eu acho que talvez pode ser que tá aí o problema, porque isso é uma diferença aqui. O índice menor, a função que está aqui no slide, começa de início mais 1. Então, o seu range deveria começar do início mais 1, mas a princípio isso não deveria ter feito diferença. E vai até n, que é o len do A. Tá.
Então, aqui eu quis o range começando de 0, porque a lista A, ela... Não, então, mas o min é o 0 já, então você não precisa comparar 0 com 0. Você vai, na primeira iteração você tá Ah, é só fazendo a de isso. 0. Não, só isso. Mas eu acho que isso não deveria estar mexendo no funcionamento do seu, é só uma observação. Você pode começar de 1 ao invés de começar de 0 na linha 15. Faz sentido. Tá bom, e quando você bota esse cara pra rodar, o que que acontece com ele? Ó, eu fiz isso aqui. Nananã. Meu Deus do céu, antes tinha dado outra coisa, É agora porque deu você tinha diferente. dado. Não, é porque você tinha dado o return, né? Ó. Ah, É... essa é a diferença. Calma, por que isso tá acontecendo? É porque a sua função retorna none, ela não retorna nada, já que ela não tem return. Aí você passou o retorno da função pro print, e aí é por isso que ele deu print de Ah, none. beleza. Ah, é que eu entendi eu esqueci de mudar essa parte. Joga o return de volta lá só pra gente ver, então. Tá. Ah, Lembra de indentar ele, senão não vai reclamar. fazendo as coisas ao vivo, eu esqueço tudo, é Não, impressionante. é assim mesmo. É horrível programar com alguém olhando por cima do ombro. Olha só. Deixa eu olhar a chamada ali, como é que tá. Ele não mexeu no. Ele não mexeu em nada. Ah, não, ele mexeu algumas Ele coisinhas mexeu algumas específicas. coisas. É. Tá. E volta lá então, rapidinho. Deixa eu abaixar aqui o... Uhum. Aqui. Sabe o que é uma coisa que eu acho aqui? Você tá retornando o i, certo? Só que o i tá em relação à sublista. Você precisaria somar alguma coisa no i para botar ele em relação ao índice da lista toda, quando você volta para o selection. O que você quer não é o i, você quer o... Nossa! Boa. Boa. Eu acho que é isso aí que tá... Eu preciso dar... Você pode fazer na outra, né? Na Isso, não, anterior. tanto faz, tanto faz. Mas, assim, essa variável aqui, que eu estou colocando aqui, ela tem que estar corrigida. Isso, Tem que ter isso. uma Na correção. lista 10, você tem que fazer min mais o índice dos mais o, né? Mais o. Vai ser só mais o... É mais o mesmo? Não é o mais um, menos um? Então, você pode colocar na linha 10 direto, né? Porque você tá fazendo i recebe i min mais alguma coisa. Ah, certo. Verdade. Vamos pensar aqui, né? O o na primeira iteração vai estar com 0. Se o menor elemento for de fato 0, eu quero que você me retorne 0. Então, beleza. Aí o o tá na posição, sei lá, 2. Aí o min me retorna, sei lá, 3. Então ele vai ser 0, 1, 2, 3 a partir do 2. Então aí se eu somar 2 com 3, ele vai dar o 5, ele vai deslocar certo no vetor total, certo? Beleza, beleza. Fez sentido? Você entendeu? Porque Acho que é o... entendi. Tipo, a posição O é a posição 0 do seu subvetor, certo? Isso, exatamente. Então ele vai te dar o deslocamento em relação a O. Ok, vamos testar. Realmente. Nossa, eu ia demorar tanto para perceber isso. Olha, parece que foi. Foi. Foi, nossa, eu ia demorar tanto para perceber isso. Legal. Obrigado, Flávio. Beleza, então, interessante. Até mais. Até mais, tchau.